Na palestra de hoje, nós vamos falar sobre os 3 poderes para vencer. Está aqui, ó. 3 poderes para vencer. E esses 3 poderes são, vou colocar aqui os tópicos. Primeiro, o poder da palavra. O segundo, o poder da oração. Muito forte, hein? Terceiro, o poder da reação. Dentro destes 3 pontos, né, nós vamos falar em cada ponto, vamos falar de um personagem da Bíblia. Eu vou ler aqui algumas explicações e o Espírito Santo vai nos orientar. Voltando aqui ao ponto de partida, os 3 poderes para vencer. Primeiro, o poder da palavra. E tem um versículo que diz: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. E o que é a voz do Senhor, senão a Bíblia, a palavra dele? Quando ele fala conosco. E aqui diz: não existe nada neste mundo que compare-se à palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa e majestosa. E é essa palavra que fortalece e dá condições para a pessoa vencer aquilo que humanamente ela não conseguiria. Quando a palavra entra numa pessoa, ela começa a vencer, pois é a palavra que ajuda a pessoa a enfrentar as lutas que muitos pensavam que ela não conseguiria vencer. A palavra sustenta, a palavra dá paz. A mesma diz que não sofreríamos nada que não pudéssemos suportar. Então ela orienta, esclarece. E essa palavra dá-nos condições de suportar os ataques do diabo, os dardos, ciladas, investidas. Então, coloque a palavra em prática. Apegue-se a ela. E assim, você estará sempre de pé. 3 poderes. Qual é o poder? Da palavra. Pastor, muitas vozes negativas têm falado comigo. Então significa que você está vazio da palavra. Mas é óbvio que essa palavra não vai entrar dentro de mim espontaneamente. Eu tenho que buscar. O que o Senhor Jesus disse? Quem tem sede, venha a mim e beba. Verdade é que nós, tratando-se da palavra, nós, seres humanos, nós somos acomodados. Ah, pastor, eu não sou não. A natureza humana é. Se você já venceu, amém. Mas saiba que ela nunca vai deixar de bater a porta. Está vivo? Então, você vai ser tentado. Está vivo? O medo vai vir. Está vivo? A incerteza vai vir. Então, significa que se eu e você estamos vivos, vamos passar por investidas, por lutas. E no que diz respeito ao comodismo, a natureza humana é cômoda. Ela busca sempre o caminho das águas. É a natureza adâmica. Busca sempre a facilidade, o comodismo. O caminho das águas, o caminho mais fácil. Então, no que diz respeito à palavra, a gente tem que se esforçar para buscar, para meditar, para ler, para compreender. E isso requer de nós o quê? Um esforço, porque você acha que pensar é fácil? Pensar desgasta. Usar a cabeça exige da pessoa. Por isso que há pessoas que, tratando-se do poder da palavra, há pessoas que a voz de Deus estando ausente e a voz do diabo presente, e a mente delas cheia de pensamentos ruins, elas criam, porque a voz de Deus nos dá tranquilidade, paz, acabamos de ler, segurança, Deus está no controle, eu confio, amém, se não foi hoje vai ser amanhã, Deus vai me ajudar, não sei fazer, mas vou aprender, o Espírito Santo está comigo. Quer dizer, a palavra nos conforta, é o refrigério, né?
Está lá escrito, leve-me às águas do descanso. A palavra nos dá descanso. Quando a pessoa está vazia desse poder da palavra e cheia da palavra do mal, é o oposto. Ela fica inquieta, preocupada, ansiosa e come as unhas. Ela fica, enfim, ela fica num estado emocional inquieto. E a mente não para de pensar em coisas negativas, um pensamento ruim atrás do outro, um pensamento disso, e um sentimento de culpa, sentimento de culpa. A pessoa termina o dia cansada. Se ela fosse trabalhar de trolha o dia todo, ela não estaria tão cansada quanto ela está com a mente que está consumindo ela. Pode ter certeza. Se ela fosse trabalhar de trolha o dia todo, ela ia chegar em casa e nem ia dormir, ela ia morrer. Puf. Cairia na cama, só ressuscitava no dia seguinte. Mas aquele sono, aquele descanso maravilhoso, porque o corpo está cansado, mas a mente, não. Só que aí que está, o contrário é o que o diabo faz. A mente ocupada, cheia de pensamento negativo, a pessoa deita e nem dorme. Então, para que isso não aconteça, use o poder do quê? Da palavra. E outra, quando a minha mente está cheia da palavra, eu combato o bom combate. O diabo fala A, eu falo B. O diabo fala 1, eu falo 10. Foi o que Jesus fez. Então, gente, todos nós sabemos disso. Mas sabe o que é triste muitas vezes para todos nós? É que mesmo sabendo que a palavra é poderosa, nem sempre a gente se deleita, se derrama na palavra. Nem sempre a gente foca a palavra. Então, no primeiro poder, que é a palavra, que Deus faça com que a palavra esteja dentro de você, a cada dia. Segundo poder, o poder da oração. Meu Deus do céu, é muito forte. E aí tem 2 textos que falam de um homem, lá em 1 Crônicas 4:9, que é Jabes. E diz aqui, eu vou ler aqui o primeiro. E foi Jabe mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe o chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Aí vem ali, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares, disse ele, muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E aqui tem a explicação para esse segundo poder. A oração é uma arma que nós temos. E quando entendemos o poder que ela tem, não dependemos da oração de ninguém, mas sim da nossa. Muito forte, hein? Mas sim da nossa. Não tem oração mais forte do que a que nós fazemos, e tudo o que pedimos, crendo, vai acontecer. Nós alcançamos quando pedimos com fé. Jabes tinha um nome que o associava à dor. Não está aí, mas eu li aqui para você. A mãe dele deu o nome porque teve ele em dores. Jabes tinha um nome que o associava, deixa eu voltar aqui, à dor, à aflição, pois a sua mãe o havia concebido assim. Quer dizer, ele nasceu num período de dor, de aflição. Jabes poderia carregar aquilo para sempre com ele, mas não. Ele usou o poder da oração para mudar aquela situação. Você pode ter nascido no sofrimento, isso não é culpa sua, mas continuar no sofrimento é culpa nossa. Você pode não ter conseguido mudar o começo da sua história, mas você pode mudar o fim. E a palavra de Deus diz que é melhor o fim do que o começo das coisas. Você pode mudar o fim dela, da sua história. Invoque a Deus hoje. Humilhe-se sobre a sua poderosa mão e Ele, Deus, te levantará. Forte. Faça como fez Jabes. O poder da oração. Outra verdade. Verdade é que nós oramos pouco. Pense. Nós oramos pouco. Não significa, falamos isso semana passada, que você tem que orar 1 hora. Se tiver disposição para isso, amém. Mas nós temos que estar em oração constante.
mesmo que ela seja pequena. Vai sair, faz uma oração, Deus me leva e me traz em segurança. Vai resolver uma questão, meu Deus, vai adiante. Usa quem tem que usar. Nós temos que colocar Deus no meio de tudo. Porque a oração é o ato de nós falarmos com Deus, de nos comunicarmos. Entenda, eu não vejo Deus, eu não toco Deus. Alguém vê Deus? Alguém toca em Deus? Pastor, eu vi Deus ontem, amém. Então, quando vê, peço para ele ajudar. Ninguém vê Deus, ninguém toca. O nosso relacionamento com Deus é na palavra, é na oração. E se eu não me relaciono por esses meios, significa que eu estou em silêncio com Deus e Deus vai estar em silêncio comigo. Porque se eu não tenho disposição para ir à palavra e não tenho disposição para falar com Deus, você acha que vai acontecer o quê? Nada. O que está ruim vai continuar ruim. Então, nós precisamos colocar esse poder em quê? Em ação. Que poder? O poder da oração. Está chorando? Clame. Tem até a canção que diz, está sofrendo? Clame. Ore, peça. De acordo com o que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que fala conosco, com o obreiro, fala com você. O Espírito Santo, gente, não é exclusividade do bispo, não, hein? Deus não tem prediletos nem preferidos, não. O Espírito Santo não é exclusividade do pastor, do obreiro, não. O Espírito Santo é exclusividade de todos. Então, de repente, o Espírito Santo, em face a um problema, uma luta, está falando agora com você, ore mais. Levanta de madrugada. De repente já aconteceu consigo e vai acontecer e continuará a acontecer, de você levantar de madrugada, acordar de madrugada, e você nem se dá conta que é Deus te acordando para você orar. Já diz a história que de madrugada a fila é menor de oração, tem menos gente orando, então a minha vai chegar mais rápido. Levanta de madrugada, clama, fala com Deus. Tem um problema com o marido, fala com Deus. Tem um problema com o filho, ao invés de ficar reclamando, se queixando, falando para os outros, fala com Deus. Conversa com Ele. Então, repito, nós deveríamos orar mais. Porque se eu oro, Deus responde. Se eu oro, eu confio. Porque quem ora, confia. Amém? Então, terceiro e último poder para concluirmos aqui. O poder da reação. Veja que a nossa reação fala mais do que a nossa ação. E aqui fala sobre um homem que todo mundo conhece, que é Paulo e Silas, na prisão. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E o próximo versículo diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eles fizeram o quê? Em face à prisão, oravam e cantavam. E aqui diz, olha, quando uma pessoa sabe em quem ela crê, a reação dela diante das lutas e das adversidades não é negativa. Pois ela sabe que em cada uma destas situações, Deus irá cooperar para fazer algo maior acontecer. Mesmo que você não entenda por quê, Deus sabe por quê. Ou Deus quer te colocar no lugar, ou Deus quer te tirar de um lugar. Ou Deus quer te fortalecer naquele lugar, ou Deus quer mostrar algo para você. Se você não entende, ou Deus quer tirar aquela pessoa da tua vida ou colocar na tua vida, ou Deus quer fazer você entrar naquilo ou sair daquilo. Se você não entende, Deus vai te mostrar. Ele quer cooperar para fazer algo maior. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Eles não ficaram a reclamar ou a murmurar, porque estavam presos, tinham acabado de ser presos. Pelo contrário, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E então sobreveio o terremoto, que foi uma ação divina, foi uma providência, que não somente abriu as portas, mas cooperou
para a salvação do carcereiro e da família do carcereiro. Está vendo? Você está passando por uma luta, Deus tem um propósito. Usar o teu sucesso, usar a tua superação para alcançar outras pessoas. Veja que eles ali dentro não reclamaram, se queixaram e ficaram em dúvida, questionando, mas cantavam e oravam. E veio a providência, veio o favor, veio o livramento, veio o socorro. E Deus usou a vida deles, o problema deles, o milagre deles, para alcançar o carcereiro e a família do carcereiro que se converteram a Jesus. Então, de repente, você está reclamando de uma situação, murmurando de uma situação, que através dela, Deus vai salvar a tua família. Através dela, Deus vai fazer de você uma referência, uma luz, uma ponte para outras pessoas chegarem até o Evangelho, até Jesus. E sua visão tem sido pequena, só pensando em você. Por que eu estou passando por isso? Problema todo mundo passa. Vivemos num mundo de quê? De problemas e de pessoas más. Mas o importante é eu e você estarmos bem. Porque se o mundo é mau e as pessoas são más, e eu estou bem, eu vou sobrepor essa situação. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, se o mundo é mau, as pessoas são más, e eu estou agindo de uma forma má, estou agindo de uma forma errada, você espera o quê? Eu estou no mesmo barco, que vai afundar cedo ou tarde. Que barco? O barco dos incrédulos, o barco dos descontentes, o barco daqueles que vivem a murmurar, o barco dos que estão olhando para o problema, o barco dos que não confiam em Deus. Então creia. Observe que o poder da reação deles, né? Eu não concluí. Reaja diferente à situação que está a enfrentar. E o terremoto, a providência, o sobrenatural, virá para abrir todas as portas que estão fechadas e fazer o seu testemunho cooperar para salvar outros. Peça perdão, meu Deus, me perdoa. Por não compreender a tua palavra, por não compreender o que o Senhor é capaz de fazer, por não entender os teus planos, por não confiar. Eu falei besteira. Fui rebelde, não vou fazer mais nada, não está resolvendo, também não estou nem aí. Porque às vezes a pessoa reage dessa forma. Em face ao problema, ela diz, Deus não vai me ajudar não, então não vou mais na igreja. Então não vou obedecer. Porque também não se trata de vir à igreja, porque vir à igreja também não fazia parte dela, não adianta. Então não vou ser fiel, não vou ouvir a palavra, não vou fazer minha parte. E a pessoa se trava, se nega, como um ato de rebeldia, de malcriação, uma reação infantil, imatura. Quando em face à prisão, em face ao problema, em face ao incompreensível, louvado seja Deus. Eu não sei porquê, mas Deus está no controle. Eu não estou devendo nada para o diabo. Diabo, estou te devendo nada. Lembra de Jó? Que quando recebeu a notícia que aquilo aconteceu, que perdeu isso, Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós, claro que conhecemos a história, sabemos do desfecho e sabemos o que estava acontecendo, porque lemos a história. Mas imagine um homem que estava começando sua luta e não entendia o que estava acontecendo. Imagina as emoções, a decepção, a tristeza, ter perdido seus bens, principalmente a família. E no auge da dor, a reação de Jó foi, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não deixou de crer em Deus. Era ser humano, como qualquer um, teve falhas, mas ele não deixou de crer em Deus. Ele não deixou de confiar. Por isso que no final, quando ele reconheceu que não conhecia a Deus, embora cresce, mas não conhecia como deveria, e ele orou pelos seus amigos, Deus lhe restituiu em dobro o que ele perdeu. Então reaja bem, vamos reagir da melhor forma possível. Agora, na última oração que vamos fazer, depois dessa palestra, pede a Deus, meu Deus, me ajuda. Eu sei que eu não sou perfeito, mas como disse Paulo, eu prossigo. Então, para concluir, os 3 poderes que nós vamos colocar em prática a partir de hoje, qual é o primeiro? O poder da palavra, o poder da oração e o poder da reação. Fique de pé, por gentileza. Muito forte, né? Quem aí Deus falou consigo? Amém. Eu creio.
que você sairá daqui melhor do que você entrou. Coloca uma mão sobre a tua cabeça, porque a gente sabe que na teoria é muito fácil, bonito, lindo, é bálsamo para as feridas, mas é lá fora que a gente precisa colocar em prática. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta. Deus me levanta mais alto que eu possa alcançar. Declare: Deus me levanta. Deus me levanta para alcançar montanha. Deus me levanta. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta. Deus me levanta mais alto que eu possa alcançar. Verdade é, meu Deus, que todos nós precisamos. Nos ajuda, Jesus, a sair daqui e colocar em prática esses 3 poderes. Que a tua palavra seja sempre, sempre a referência, seja o ar, seja a água, assim como temos necessidades que são tão básicas, como respirar, como beber água, que a tua palavra seja assim todo dia para a gente. Que a oração, meu Pai, seja a primeira e não a última coisa a fazermos. E que mediante essas 2 coisas, a nossa reação seja a melhor possível, porque se eu tenho a palavra e se eu tenho orado, eu creio que o Senhor está no controle. Obrigado, Deus, por falar conosco. Obrigado pelo teu perdão, proteção, livramento. Senhor, leva o teu povo em paz para casa, para o trabalho. Eu profetizo novidade. Eu profetizo que algo de bom vai acontecer na nossa vida. E algo de bom vai acontecer através de nós na vida de alguém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não apenas hoje, para todo sempre. Diga obrigado, Jesus,